Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro XPCA11, em especial por causa da sua queda na sua cotação. Se pegarmos aqui os últimos 30 dias, ele se desvalorizou mais de 5% somente nesse período. Há 30 dias atrás, ele estava custando aqui R$ 9,92 e agora ele está custando R$ 9,39. Então, uma desvalorização de 53 centavos na sua cotação. Será que aconteceu algo para que esse Fiagro ele se desvalorizasse dessa maneira? É o que alguns investidores estão se questionando. Então, vamos aproveitar que seu último relatório gerencial saiu no dia 25/10 e ver como é que esse fundo ele está se desempenhando e se aconteceu alguma coisa durante o período de setembro para que ele se desvalorizasse dessa maneira. Lembrando que o vídeo ele não é nem recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. E se o Fiagro lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar, entender melhor como é que ele funciona e você tem que decidir se vale a pena ou não investir nele. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like para mostrar o seu apoio e depois deixa nos comentários se você investe no XPCA11 ou se tem algum outro Fiagro atualmente. Então vamos lá, pessoal. Como eu já mencionei, na sexta-feira ele fechou custando aqui R$ 9,39, porém ele chegou a custar menos do que esse valor. Aqui no dia 26 ele chegou a custar R$ 9,30, que foi seu preço de fechamento. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 9,20, que foi a sua mínima, e os R$ 10,37, que foi a sua máxima. Então podemos notar que ele está aqui muito próximo da sua mínima dos últimos 12 meses. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 16,29%, então uma boa rentabilidade. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor em dividendos de R$ 1,53. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do XPCA11, você teria recebido em dividendos R$ 1,53. Ele está aqui com uma desvalorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 8,5%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,49. Mas como vimos aqui em cima, ele está custando R$ 9,39. Então, ele está um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,99%, então praticamente ele está sendo negociado no seu preço justo. Lembrando que sempre que um ativo ele estiver com seu P sobre VP abaixo de 1, quer dizer que ele está com desconto proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver, e se ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está mais caro, ele está com ágio, então acima do que seria o seu preço justo. É sempre recomendável você comprar Fiagros, assim como fundos imobiliários de papel, ou no seu preço justo ou abaixo do seu preço justo, mas nunca acima do seu preço justo, já que eles mexem com dívidas. Atualmente, o patrimônio do XPCA11 é de 431 milhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 35 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, está chegando próximo aos 80 mil cotistas e tem uma boa liquidez média diária de 1,8 milhões de reais. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento pago foi de 11 centavos por cada cota. Esse valor correspondeu a um rendimento de 1,12% e ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. Então esse mês de outubro, lá na terça-feira, que será o dia 31, o último dia útil desse mês de outubro, ele anunciará os seus rendimentos. Então, se você quiser receber dividendos do XPCA11 já no próximo mês de novembro, você tem que comprar ele até o dia 31/10, que será na próxima terça-feira. E pegando aqui o seu histórico de dividendos desde que ele começou lá em janeiro de 2022, podemos ver que esse ano de 2023 ele tem pagado menos dividendos do que no ano de 2022 e seus rendimentos têm oscilado muito mais do que no ano de 2022. Aqui no seu relatório gerencial vamos entender um pouquinho melhor sobre como é que esse Fiagro ele funciona. Este aqui é o relatório correspondente ao mês de setembro. Primeiramente, qual é o objetivo desse Fiagro? A gestão ela menciona é oferir ganhos através dos investimentos em CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, em LCAs, que é um ativo da renda fixa, em cotas de Fiagros e FITICs do setor agro. Então são dessas maneiras que o XPCA11 ele pode investir. Ele é um Fiagro que teve início lá em novembro de 2021. Descendo um pouquinho aqui podemos ver que atualmente a sua gestão é feita pela XP Vista, uma gestão que pelo menos eu considero aí mediana. Com respeito à sua taxa de administração, atualmente é de 1% ao ano
e ele cobra aqui também uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do índice CDI. Aqui ao lado nós podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de setembro. Podemos ver que ele teve uma receita aqui caixa dos seus ativos CRAs de R$ 6.125.000. Ele teve uma receita da sua renda fixa aqui de R$ 217.000. Algumas pessoas, pessoal, têm dúvidas com respeito ao regime caixa e o regime de competência. Para que o vídeo ele não fique muito longo e não saia do principal assunto do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição uma matéria que mostra a diferença entre o regime caixa e o regime de competência. Então, dessa maneira, vocês vão entender o que significa cada uma. Aqui também podemos ver que ele teve uma despesa aqui de R$ 418.000. Então, se pegarmos a sua receita que ele teve no mês e diminuirmos pela sua despesa, ele teve um resultado líquido aqui, caixa, de R$ 5.924.000. E ele distribuiu no mês de setembro o valor de R$ 5.007.000. Então, podemos ver que ele gerou uma receita superior ao valor que ele realmente distribuiu. Já nessa opção aqui, pessoal, podemos ver o portfólio do XPCA11, no caso, quais os ativos que atualmente ele investe. Podemos notar aqui que seu investimento principal está no CRAs, que atualmente corresponde a 84,5% de todo o seu patrimônio, está investido nesses tipos de ativo. Ele também investe aqui em cotas de FITICs do setor agro, que atualmente corresponde a 7,4%, e o restante, 4,7%, está disponível em caixa para que ele possa assim fazer futuros investimentos. Mais embaixo aqui nós podemos ver os seus investimentos por ativo objeto. O que significa isso? É o setor, no caso de atuação dos seus principais devedores. Lembrando que FIAGROS eles funcionam de uma maneira bastante similar aos fundos imobiliários de papel. Então, é como se eles emprestassem dinheiro para cooperativas, produtores rurais, empresas do setor agro, e essas empresas, esses devedores, vão ter que devolver esse dinheiro que pegou emprestado do XPCA11 com acréscimo de juros. E aqui nós podemos ver o setor de atuação desses seus principais devedores. E esse daqui é um ponto a se levar em consideração para que esses ativos ele não tenham concentração em apenas algum segmento de atuação, o que poderia assim provocar eventuais riscos. Aqui mesmo podemos ver que atualmente a maioria dos seus devedores são de produtores de grãos, que atualmente corresponde a 30% dos seus investimentos. Ele também aqui tem exposição a usinas de açúcar e etanol, no caso empresas desse segmento, que corresponde a 16%, e também empresas do setor de produção de cana, que atualmente corresponde aqui a 11,7%. Então podemos ver que apesar dele atuar em vários segmentos, tem alguns segmentos, especialmente esses três primeiros aqui que eu mencionei para vocês, ele tem uma certa concentração, especialmente com relação à produção de grãos. Então isso pode ser um eventual risco para o FIAGRO. Lembrando que quanto mais diversificado um ativo ele for, com respeito ao setor de atuação, com respeito aos seus devedores e assim por diante, menos arriscado ele consegue minimizar os riscos das suas operações. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver também as regiões de atuação dos seus principais devedores. Então podemos ver que se destaca aqui em especial a região centro-oeste do país, e com uma porcentagem maior está aqui o estado do Mato Grosso. Então diversificação nesse ponto também se tem que levar em consideração. Mais embaixo aqui nós podemos ver os seus indexadores. Lembrando que os juros cobrados pelo XPCA11, ele tem uma taxa de juros fixa e uma taxa de juros variável. Essa taxa de juros variável, ela envolve algum indexador, que pode ser o índice CDI ou o índice IPCA. E aqui podemos ver que a maioria dos seus ativos CRAs e FITICs estão indexados ao índice CDI, 90,8% dos seus investimentos. E o restante está indexado ao índice IPCA, corresponde a 9,2%. Então essa daqui, o seu indexador é a renda variável, no caso a taxa de juros variável, e essa outra aqui, 4,84%, é a sua taxa de juros fixa. Então ela não vai mudar no decorrer do tempo. Então podemos ver que a maioria dos seus CRAs e FITICs estão com CDI mais uma taxa média de 4,84%. Essa taxa aqui nós podemos ver se, por meio dessa taxa aqui, nós podemos saber se o ativo ele é considerado arriscado ou não. Lembrando que quando maior for a taxa, maior será a rentabilidade, porém maior também será o risco dessa operação. E quanto menor a taxa, menor será o risco, porém a rentabilidade dela também será menor. Então, já que a taxa média do XPCA
XPCA11 com respeito aos seus CRAs que estão indexados ao índice CDI é de 4,84%, ela é considerada uma média moderada. Não é considerada segura, como por exemplo os CRAs do Rural 11, que tem uma média de CDI mais 3,50%, porém também não são consideradas arriscadas, como por exemplo do Vigia 11, que tem CRAs indexados ao CDI com uma taxa média de 5,80%. Então podemos considerar ele ativo moderado. E os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de 8,77%, o que também podemos considerar como uma taxa moderada. Mais embaixo aqui nós podemos ver todos os ativos que atualmente o XPCA11 ele tem. Então ele mostra aqui qual é o código desse CRA, mostra também aqui quem é o domador desse empréstimo para com o XPCA11, mostra aqui também qual foi o valor que ele pegou emprestado, a duração desse contrato e com respeito aqui ao PL, no caso a porcentagem de patrimônio líquido do XPCA11 investido nesse ativo. Um ponto negativo aqui a se destacar é com respeito à sua concentração, pelo menos nesses 3 primeiros CRAs, que ele tem uma porcentagem, no caso um PL superior a 7%. O ideal é no máximo 5%, porque dessa maneira você não fica assim exposto a apenas algum devedor. Então esse aqui pelo menos é um ponto negativo do XPCA11, a sua concentração em esses 3 ativos. Somente nesses 3 aqui ele tem uma concentração de 21% do patrimônio líquido do fundo, o que é considerado uma grande exposição. Porém, todo o restante está aqui abaixo dos 5%. Outro ponto a se destacar é que os pagamentos de juros e correção monetária para o XPCA11 vindo desses devedores, alguns pagam trimestralmente e na sua grande maioria pagam mensalmente. Então tem alguns meses do ano que ele vai receber um valor maior como receita e consequentemente ele vai também distribuir um valor maior em dividendos aos seus cotistas. E por último aqui, pessoal, vocês podem ver quais são as garantias dadas pelos devedores do XPCA11 caso eles não consigam honrar com seu compromisso de pagar os juros para com o XPCA11. Então aqui ele vai dar as garantias e aqui também a gestão ela faz um comentário sobre cada um desses devedores. Uma coisa que eu sempre aconselho vocês que querem investir em FIAGROS fazer é procurar saber quem são os devedores desses ativos, no caso desses CRAs, e fazer uma pesquisa aqui no Google sobre cada um desses ativos, para que vocês possam saber como é que está a saúde financeira desses devedores, no caso dessas empresas, cooperativas, produtores rurais que tomou dinheiro emprestado do XPCA11. É sempre bom saber para que você fique ciente se algum desses devedores está passando aí por uma situação difícil financeiramente e dessa maneira seria um risco a mais. Você está investindo em um FIAGRO que ele tem um dos seus devedores que está passando por uma situação financeira, então leve isso em consideração. E aqui vocês podem saber o nome de cada um dos devedores atuais do XPCA11. Então requer um pouquinho de paciência para que você possa estudar cada um deles, mas valerá a pena porque dessa maneira você estará mais seguro ao investir nesse FIAGRO ou não. Então pessoal, esse é o FIAGRO XPCA11. De um modo geral, não tem nada de errado acontecendo com o fundo. Podemos ver que ele não está passando por situação de calote. Então não foi esse o motivo que fez a sua cotação cair. Podemos ver também, como eu mostrei aqui no seu demonstrativo de resultados, ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Então a gestão aí, ela reteve um valor. Então, o que eu posso falar é que é simplesmente uma movimentação de preço, né? Isso aqui por ser renda variável, o ativo ele vai subir e vai cair com respeito ao seu preço. Mas de modo geral, não tem nada de errado acontecendo com o ativo XPCA11. Pessoal, espero aí que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Se você gostou e te ajudou de alguma maneira, já deixa aí seu like e deixa aí nos comentários se você investe no XPCA11. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.